Ângelus TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si. Ora, cá estamos nós para mais um Matinais, o que significa para mais uma conversa. Tenham um muito bom dia. Hoje comigo em estúdio eu tenho o Padre Adelino Ascenso, ele que é o Superior-Geral dos Missionários da Boa Nova. São estes missionários que vamos conhecer, vamos ainda falar sobre cristianismo, Japão, o que é que há em comum nestas duas coisas? Vou deixar tudo isto para o Padre Adelino Ascenso, que até passou por lá 12 anos da sua vida em missão e que nos vai poder contar muito sobre esta vivência dos japoneses, do cristianismo e desta história que nos envolve a todos. Padre Adelino, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui. Nada. E eu queria começar por conhecer os missionários da Boa Nova. Ora, os missionários da Boa Nova, bom, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado pelo convite. Os missionários da Boa Nova, o nome específico, Sociedade Missionária da Boa Nova, foram fundados em uma sociedade de vida apostólica que foi fundada em 1930. Mas para nós irmos às origens da sociedade missionária temos que voltar um pouco no tempo e ir a meados do século XIX. Em meados do século XIX surgiu a ideia, o desejo de formar alguns padres seculares para que dessem algum tempo da sua vida às missões. E então foi criado no Seminário de Cernache do Bom Jardim, em 1855, o Real Colégio das Missões. Aí eram formados sacerdotes diocesanos para as missões. E houve, desde 1855 até 1911, cerca de 300 sacerdotes que aí foram formados e partiram para diversos lugares do mundo, incluindo China, Índia, também países africanos, etc. Depois, nos princípios do século XX, portanto, esse seminário de Cernache, o Real Colégio das Missões, foi encerrado, mas antes disso já havia o desejo de criar uma sociedade de padres seculares, porque esses eram padres diocesanos que iam para as missões durante algum tempo, mas depois, quando regressavam, para onde é que eles iriam? Para as suas dioceses de origem. Então, surgiu a ideia de formar uma sociedade missionária, à semelhança de outras que já existiam. Uma das figuras importantes desta ideia foi o bispo Dom António Barroso, cujo processo de beatificação está em curso. Mas, entretanto, como disse, o Seminário de Cernache do Bom Jardim foi encerrado e só em 1930 é que o Papa Pio XI criou a Sociedade Missionária, que nessa altura era Sociedade Missionária das Missões Católicas Ultramarinas. Essa Sociedade Missionária, portanto, Sociedade de Vida Apostólica, foi fundada. Em 1932, passados 2 anos, houve os 5 primeiros juramentos, os primeiros membros. E em 1937 foram os primeiros 5 membros para Moçambique, 2 padres e 3 irmãos. Em 1938, passado 1 ano, foram mais 4 para Moçambique. E a partir daí foram muitos missionários para Moçambique. Depois, em 1970, a Sociedade Missionária abriu-se a Angola e ao Brasil, em 1980 a Zâmbia. Portanto, já a um país não de expressão portuguesa, não de expressão de língua portuguesa. Depois, em 1998, abrimos-nos à Ásia e fomos para o Japão. Portanto, isto é uma panorâmica geral da sociedade missionária. A partir da segunda metade dos anos 80 do século passado, abrimos-nos à internacionalidade, recebendo membros dos países onde temos missões. Nomeadamente, nessa altura e agora, temos missionários no nosso Instituto de Angola, de Moçambique e do Brasil.
Portanto, uma diversidade de culturas grande que também implica uma diversidade na vivência religiosa? Uma diversidade na vivência religiosa, eu não diria, mas uma diversidade nas sensibilidades, ou uma diversidade na sensibilidade, porque é muito diferente a sensibilidade, não a própria fé. A fé é o núcleo da fé, naturalmente é comum, mas depois há diversas sensibilidades que têm a ver com a cultura que nos foi moldando ao longo da nossa vida. É evidente que a cultura angolana, moçambicana ou brasileira são diferentes da portuguesa. E então, se nós formos para o Japão, é totalmente diferente. Diferente. E já lá vamos chegar ao Japão. Antes só perceber que então, em termos dos missionários da Boa Nova, a missão é o vosso principal trabalho, por assim dizer. Sim, nós somos ordenados, e digo ordenados os sacerdotes, porque temos também irmãos. O nosso carisma específico é irmos para as missões adjentes. Portanto, normalmente nós vamos para outro país, para um campo de missão. Isso é a nossa especificidade. Depois, como nós não somos propriamente um instituto religioso, somos uma sociedade de vida apostólica, nós vamos para esses campos de missão e trabalhamos ao serviço das igrejas locais. Portanto, estamos ao serviço dos bispos locais. Em termos do Japão, o padre Adelino Ascenso teve 12 anos em missão no Japão. Muito aprendeu sobre o cristianismo e os japoneses e muito tem dado a conhecer também sobre esta relação que para muitos ocidentais poderia parecer algo que, bom, não tem nada a ver, mas na verdade, Padre Adelino, tem tudo a ver, não é? Tem tudo a ver e já como ponto de partida gostaria de dizer que há aqui uma relação muito afetiva entre Portugal e o Japão, que nós temos talvez descurado um pouco. Há uma relação muito forte, mesmo historicamente. O cristianismo chegou ao Japão em 1549, com Francisco Xavier, que não era português, mas ia nas naus portuguesas. E claro que não só o fator histórico, tanto que os portugueses depois, mais tarde, ou mais cedo ainda, quando chegaram ao Japão em 1543, apresentaram a espingarda ao povo japonês e com isso a espingarda contribuiu para a unificação do país. A bem ou a mal, contribuiu para a unificação do país. Portanto, há uma ligação intrínseca entre Portugal e o Japão. E é algo curioso, mesmo na forma de ser do povo português e a forma de ser do povo japonês, há muitas semelhanças. Por exemplo, a melancolia, a saudade, a nossa saudade. É evidente que em japonês não há saudade, o termo saudade, porque isso é típico nosso. Mas existe esse sentimento, existe algo que tem a ver com o mar, assim como no nosso caso. Portanto, há muitas semelhanças. Mas, tirando estas semelhanças, que de facto existem, quando nós chegamos ao Japão, deparamos com uma cultura completamente diferente. E nós passamos, principalmente, agora falo como missionário, quando se vai como missionário para o Japão, os 2 primeiros anos são dedicados exclusivamente ao estudo da língua, porque nós temos que passar por um processo de enculturação. Se não passarmos pelo processo de enculturação, não vale a pena continuarmos. E nesse processo de enculturação está incluído, naturalmente, a aprendizagem da língua. Dedicamos os 2 primeiros anos ao estudo da língua. E já no estudo da língua, nós apercebemos-nos de que passamos por uma kenosis terrível, que somos reduzidos a zero, porque não entendemos nada. E isto é muito bom para alicerçar a fé no nosso interior,
Porque os nossos valores, os valores aos quais nós estamos acostumados, os valores que levamos daqui, são todos postos à prova. Nós temos que desconstruir aquilo que levamos para construir novamente. É a desconstrução e a reconstrução da nossa fé. E nesses momentos, Padre Adelino, vale de facto a fé de que acreditamos em Deus e que Ele não nos vai deixar, naquele momento que se nos enviou naquela missão, vai ajudar-nos a cumpri-la, não é? Ai sim, sem dúvida. Isso tem que ser o ponto de partida. Mas eu gostaria de dizer também que a fé... ultimamente tenho refletido muito sobre a fé. A fé não é algo muito claro. A fé é algo que tem a dúvida misturada. Digamos, com as palavras do Bernanos, que o escritor francês Bernanos, que ele definia a fé como algo constituído por 90% de dúvida e 10% de esperança. Eu tenho refletido muito sobre estes 90% de dúvida e 10% de esperança. Eu creio que é na dúvida, através da dúvida e através desses contrastes, desses encontros, recontros e desencontros, que nós vamos avançando, como que um fio de luz. Esses 10% de esperança são esse fio de luz que atravessa a dúvida. Portanto, não existe fé sem dúvida. E precisamente aí no Japão, quando eu digo que os nossos valores são todos postos à prova, que há uma desconstrução do nosso edifício, do edifício da nossa fé, e depois uma reconstrução do mesmo edifício, tem a ver com isso. Nós pegando nessa esperança, nessa garantia de que Deus é o companheiro que nunca nos desampara, que caminha conosco, ombro com ombro, como eu costumo dizer, e são esses 10% que nos ajudam a construir esse caminho de luz através da dúvida. Através da dúvida, das crises, das dificuldades, das interrogações. Há pouco o Padre Adelino dava conta de algumas semelhanças entre os portugueses e os japoneses e na fé. Os católicos japoneses vivem a sua fé, na generalidade, vivem a sua fé de forma muito idêntica a nós, portugueses. Mesmo no que diz respeito também à religiosidade popular. Se bem que a religiosidade popular no Japão, no que diz respeito à Igreja Católica, não esteja difundida como está em Portugal, como é óbvio. O Japão não é um país católico. Já agora aproveito para dizer algumas estatísticas da Igreja no Japão. A população são 128 milhões e os cristãos constituem apenas 1% da população, sendo os católicos 0,34%, o que equivale a cerca de 440 mil católicos. Outros tantos estrangeiros, mas os estrangeiros normalmente não contam para as estatísticas. Depois, a Igreja está muito bem organizada. São 16 dioceses, dessas 16 dioceses, 3 são arquidioceses, os 26 bispos são todos japoneses, há cerca de 740 sacerdotes japoneses e 570 estrangeiros, mais ou menos. Portanto, é uma igreja muito bem organizada. As paróquias normalmente são muito pequeninas. Tal como em Portugal, também se vê nas paróquias, na generalidade, mais gente idosa do que jovens. Os jovens também lá afastam-se um bocadinho. Se afastam ou vivem já desde o início afastados da Igreja. Mas eu diria que, devido à cultura do Japão, à cultura japonesa, há 3 elementos, isto não dá para desenvolver estes aspectos, mas há 3 elementos fundamentais na cultura japonesa, que são a harmonia, a teoria do escondimento e o silêncio.
Ora, este escondimento significa que eu escondo para mim aquilo que é mais importante, para que haja harmonia na minha relação com o outro. Portanto, se eu tenho valores cristãos e penso que esses valores podem provocar um ambiente de desarmonia com o outro, ou com a família, ou com a empresa, ou com a aldeia, ou com a cidade, ou com o bairro, então eu guardo para mim esse sentimento mais profundo. Isto tem a ver naturalmente com os Kakuré cristianos, com a história dos cristãos escondidos, que é foram... retratado um bocadinho no livro O Silêncio e depois no filme, não é? Exatamente. Tem a ver com isso, esconder aquilo que é mais profundo, porque era muito perigoso revelar o sentimento de adesão a Cristo. E tendo em conta tudo isto, estes três elementos, a harmonia, a teoria do escondimento e o silêncio, eu estou convencido de que os valores cristãos estão bastante mais metidos na cultura japonesa do que nós imaginamos. Portanto, 1% de cristãos, mas os valores cristãos, há muitos valores cristãos que estão metidos na cultura japonesa. Quase que poderíamos pensar que nesse 1% esses valores estão muito mais assimilados, estão muito mais vivenciados do que se olharmos para o nosso país, onde a maioria da população é católica, mas por estarmos tão à vontade, se calhar não guardamos tão bem esses sentimentos. Sem dúvida, sem dúvida. Claro que nós estamos a generalizar. Nem todos os católicos ou os cristãos japoneses são cristãos ou católicos ideais. Exato. É evidente, nós estamos a generalizar. Mas, na realidade, quando a Igreja é minoritária, tem tendência para ser mais profunda. Nós pensamos, se nós formos à história do tempo de Constantino, claro, como é que a Igreja acabou por banalizar-se um pouco. E nós, portanto, nós em Portugal somos um país católico e depois poderá haver a tendência inconsciente para a banalização daquela Igreja à qual eu pertenço. Portanto, eu já nasci nesta Igreja, portanto, já é uma coisa já cá banal. está, não é? Já cá está. Agora, no Japão, normalmente passa-se por um processo de conversão. Ora, este processo de conversão, muitas vezes, é terrivelmente difícil, doloroso. não é? Doloroso. Porque ainda hoje não é assim tão aberto a dizer que eu sou cristão. Há total liberdade, mas a grande dificuldade é depois em relação à família. Porque isto também tem a ver com o nosso método de evangelização. Nós não podemos chegar lá e dizer, nós missionários, não podemos chegar lá e dizer, olha, se queres ser batizado ou batizada, tens que fazer tábua rasa de todas as tuas tradições que tu foste acumulando até agora. É evidente que isso seria um crime cultural. O que nós temos que tentar fazer, e isso é o tal processo de enculturação, que é muito doloroso e muito difícil, mas que é necessário, é tentar mostrar às pessoas como é que eles podem, não deixando os seus valores culturais, assimilar o cristianismo de forma a que esses valores vivam dentro do cristianismo ao qual eles aderem. Há uma expressão em japonês, há várias expressões em japonês para definirem a palavra enculturação. Mas a enculturação, como é uma palavra estrangeira, praticamente usa-se sempre no inglês, enculturation. No entanto, quando se traduz para o japonês, há um termo que é talvez o que reflete melhor aquilo que é a enculturação, que é bunkanaika. Bunkanaika é florescer dentro da cultura. Ora, o florescer dentro da cultura é precisamente esse processo de enculturação. A cultura não se pode abandonar. Eu, por muito tempo que passo no Japão, eu nunca serei um japonês. Eu serei sempre um português que levo a minha carga, levo a minha mochila às costas de
da cultura que eu fui adquirindo, eu não posso perder a minha identidade como português, como católico, como padre, como missionário no Japão. Assim como os japoneses não podem deixar a sua cultura. Têm é que tentar assumir o cristianismo e integrá-lo nessa sua cultura. Ou o contrário, integrar a cultura no cristianismo. Estamos mesmo no tempo final da nossa conversa, Padre Adelino, mas eu queria tentar perceber, ao final de 12 anos, o que é que esta missão no Japão e esta inculturação fez no Padre Adelino. Mudou alguma coisa? O que é que mudou? Eu penso que me ajudou muito a rever a minha própria fé. Eu falava da desconstrução e reconstrução. Eu penso que o Japão me ajudou muito a alicerçar a minha fé, que, como digo, está sempre misturada com dúvida e com crise, e é bom que assim seja. Mas o Japão ajudou-me nisto. Ajudou-me também a escutar mais o outro, a entender que o outro tem direito a ser diferente de mim. Creio que isto é fundamental para um missionário, penso que para um ser humano. Por isso, eu devo muito ao Japão. Padre Adelino, muito obrigada por ter vindo. É o final desta nossa conversa aqui no Matinais. Desejo-lhe a continuação de um excelente dia. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.